Olá pessoal, bem-vindos aí à nossa aula de Direito Constitucional aqui no curso FMB. Eu sou o professor Gustavo Musi e nós vamos ver aí alguns tópicos importantes dentro dessa matéria que não é importante para concurso não. Direito Constitucional não é importante para concurso, ela é essencial, tá certo? Dificilmente você vai achar algum concurso aí que não caia Direito Constitucional. E portanto é uma daquelas matérias que eu digo que vale a pena o aluno investir. Por quê? Quem estudando para Direito Constitucional está estudando para vários concursos que tem por aí. Então é uma matéria que eu considero que não é difícil, aliás, é uma matéria que normalmente os alunos gostam de estudar, porque Direito Constitucional, nós vamos ver que a Constituição trata sobre regras mais genéricas, regras mais gerais. Então não entra tanto em detalhes como alguns ramos do direito aí, né? Não tem que ficar decorando prazo, não tem muita decoreba. Direito Constitucional é uma matéria que eu considero agradável de ministrar e agradável também dos alunos estudarem, além de ser uma matéria utilíssima, né? Cai muito em provas, como eu disse, ok? Então vamos lá, nós vamos aqui começar falando um pouquinho aqui, alguns conceitos introdutórios, antes de entrarmos no texto constitucional, que são importantes porque são cobrados aí na sua prova e também porque eles serão utilizados aí ao longo do curso para a gente entender os conceitos dessa disciplina, ok? Então nós vamos começar aí falando sobre um conceito que vai permear todo o direito constitucional, que é o conceito de Estado. Nós vamos ver, por exemplo, que a Constituição ela traz as regras básicas de organização do Estado. A Constituição ela é a regra maior, é a lei maior que vai reger o Estado. Então o que é o Estado, primeiramente, né? Entre as várias definições, existem várias definições aí que nós podemos utilizar para Estado. Mas uma das mais importantes aí para a sua prova, lembrando que aqui não é um curso de pós-graduação em Teoria Geral do Estado, tá certo? Você não está aqui para fazer um curso de pós-graduação nisso. Aqui é um curso preparatório para concursos. Portanto, nós vamos aqui naquela definição que vai interessar mais para a sua prova, aquilo que é mais importante em termos de concurso. Então vamos ver o conceito de Estado de Max Weber, que é um dos mais invocados aí em provas, é um dos conceitos mais importantes aí dentro do direito constitucional. Vamos lá, Max Weber definiu o Estado da seguinte forma: o Estado é uma instituição política que, dirigida por um governo soberano, detém o monopólio da força física em determinado território, subordinando a sociedade que nele vive. E aí, a partir dessa definição weberiana de Estado, aliás, Max Weber, para quem já estudou aí administração pública, por exemplo, é também um teórico importante da administração pública, né? Ele e a sua teoria sobre Estado burocrático. E aí ele define Estado dessa forma, só que não é importante você guardar essa definição. O que é importante você guardar, e sim para a prova, são os chamados elementos caracterizadores ou elementos formadores do Estado. Alguns autores falam de 3 elementos, outros falam de 4. Os que falam de 3, na verdade, eles juntam os 2 últimos. Eles juntam soberania e poder no mesmo elemento. Eu vou estudar 4 elementos, eu vou desdobrar o poder em poder e soberania, justamente para ficar mais claro, para a gente entender, ok? Vamos lá então. Quais são os elementos caracterizadores do Estado? O que são elementos caracterizadores do Estado? A primeira coisa. São aqueles elementos que não podem faltar no Estado para que ele seja considerado como tal. São aqueles elementos que vão formar o Estado, que vão caracterizá-lo e vão distingui-lo dos demais Estados. Quais são os 4 elementos, então, que vão formar o Estado, que vão caracterizar o Estado? Primeiro, nós temos o povo. Claro, né? Primeiro, o que é o povo? O povo é o conjunto da população, é a população do Estado, os seus súditos. É o seu elemento humano. É claro que não há Estado sem pessoas. Aliás, o Estado é uma construção humana. O Estado é uma construção jurídica. O Estado não existe fisicamente, ele é uma pessoa jurídica. E aí só vai existir Estado onde houver pessoas, onde houver um povo. Então, se você imaginar, por exemplo, um pedaço de deserto, um pedaço de terra no meio do deserto. Claro, se esse pedaço de terra no meio do deserto pertencer a um país que é habitado por pessoas, aí sim ele vai fazer parte do Estado. Mas se você pensar somente aquele pedaço de terra ali... Opa, deixa eu voltar aqui que já estou rabiscando aqui indevidamente. Pronto. Se você pegar o pedaço de Estado, né, aquele pedaço de terra,
somente aquele isolado. Você não pode dizer aqui nós temos um Estado se não houver pessoas. Então a primeira coisa, você precisa ter pessoas que habitarão aquele Estado e que serão seus súditos, submeterão as suas regras. Sem pessoas não há Estado. Mas não basta ter pessoas, não basta ter um agrupamento de pessoas para formar um Estado. Nós temos que ter outros elementos. Segundo elemento caracterizador do Estado é o território. Também todo Estado tem que ter o seu território. O que é o território? É o espaço físico ocupado pelo Estado, ao qual ele impõe sua jurisdição de forma soberana. Então todo Estado deve ter o seu território. Deve ter ali uma região geograficamente delimitada, onde ele vai impor as suas regras, onde ele vai impor as suas leis. Veja, eu posso ter até um conjunto de pessoas que comunguem da mesma língua, comunguem dos mesmos costumes, se sintam parte de um mesmo povo, mas se eles não tiverem um território que eles possam chamar de seu, onde eles venham fazer as suas leis, eu não tenho Estado. Aí é que está a diferença entre nação e Estado. O que é uma nação? Nação é um conjunto de pessoas, é um povo, que possui entre si algum elemento que os identifica, que faz com que eles se sintam individualizados em meio aos demais habitantes da Terra. Vou dar um exemplo. Existe ali na região do Oriente Médio os chamados curdos, povo curdo. O povo curdo é um grupo de pessoas que tem uma determinada origem comum, eles comungam de uma mesma religião, têm a mesma língua. Então você consegue identificar quem pertence ao povo curdo. No entanto, eles são uma nação, podemos dizer assim. Mas, no entanto, eles não têm um Estado. Por quê? Porque eles vivem espalhados. Parte do povo curdo vive no Iraque, outra parte vive na Turquia, outra parte na Síria, e em outros países ali do Oriente Médio. Eles não têm um território, então não existe um Estado curdo. Outro exemplo, os ciganos. Os ciganos, aquele povo originário da Europa, que vive de forma nômade. Você pode dizer que existe uma nação cigana? Até pode dizer, se bem que dentro dos ciganos devem existir vários grupos diferentes, né? Mas ali existe, de alguma forma, algum elemento em comum, por exemplo, os costumes deles, que faz com que você identifique aquela pessoa como sendo um cigano, certo? E aí você pode dizer, existe uma nação cigana? Pode dizer, mas não existe um Estado cigano. Por quê? Eles não existem, eles também estão espalhados, não existe um território ali em que eles impuseram as suas leis, as suas regras, ok? Aliás, até porque uma das características, né, do povo cigano normalmente é ser nômade. Então aí dificilmente você vai ter a formação do Estado, porque dificilmente eles vão se fixar em território. Então, além do povo, para que haja Estado, eu preciso ter um território, onde esse povo vai se instalar e onde eles vão definir as suas leis, que é justamente o terceiro elemento. Vamos lá. Terceiro elemento para a formação do Estado é o poder ou governo. O que é o poder ou governo? É a capacidade do Estado de gerir-se a si próprio e impor à coletividade normas de observância obrigatória. É importante nós entendermos que o Estado, no conceito weberiano do termo, que é o que vai interessar para nós, o Estado ele está baseado na lei. Então não há Estado sem lei. Então só existirá um Estado se aquele povo que está ocupando determinado território conseguir criar regras e fazê-las obedecer. Fazer com que essas regras sejam cumpridas. O Estado tem que ter força para fazer as suas regras serem cumpridas. E o Estado, para isso, ele vai ter o chamado monopólio da força. O que é isso? No Estado, considera-se que somente ele pode exercer a força. Os cidadãos não podem fazer justiça com as próprias mãos. Então, por exemplo, alguém pratica um crime. Se há um Estado constituído, essa pessoa, as vítimas, né, os familiares das vítimas, devem ter a capacidade de levar isso perante o Estado e o Estado vai aplicar a penalidade. A vítima ou os familiares da vítima não podem por si próprios pegar um porrete e ir lá e fazer justiça com as próprias mãos, tá certo? Porque senão vira bagunça, vira baderna. E aí nós retrocedemos aí à época bárbara, né? Tanto é que se costuma dizer que os Estados surgem justamente quando aquele grupo que está no poder diz, olha, a partir de hoje vocês levarão até nós para que nós possamos aplicar a justiça de acordo com as regras da nossa sociedade. Então, o Estado surge a partir do momento que as pessoas abrem
mão do direito de fazer justiça com as próprias mãos e se submetem às regras do Estado. Tá? Montesquieu, por exemplo, explora muito esse conceito, né? Que ele diz que o homem antigamente era um animal livre e ele vivia sem regras sociais. E aí, quando ele constitui o Estado, em troca da proteção, em troca da estabilidade garantida pelo Estado, ele abre mão de parte da sua liberdade. De fato, a partir do momento que você é súdito de um Estado, você abre mão de parte da sua liberdade. Né? Então, por exemplo, você quer alguma coisa, você não pode ir lá e tomar força, porque o Estado pode aplicar uma punição. Você não gosta de alguém, você não pode ir lá simplesmente matar a pessoa, mas se você não gosta da pessoa, tá certo? Não recomendo que faça isso. Porque se você o fizer, você está sujeito a ser penalizado pelo Estado. Então, veja, o Estado ele tem que ter essa capacidade de criar regras e de fazê-las obedecer. Tanto é, por exemplo, que recentemente nós tivemos aquele problema na Síria, né, alguns anos atrás. Hoje o governo sírio já retomou o controle da maior parte das cidades lá, mas uma época alguns observadores internacionais disseram que o Estado sírio havia falido, o Estado sírio havia desaparecido. Como assim? Não tinha lá o presidente sírio lá, o Bashar al-Assad? Ele não estava o tempo todo lá sentado lá no trono, na cadeira de presidente? Estava. Mas, de fato, sobre vastas regiões do território sírio, ele havia perdido o controle. O Estado sírio não era capaz mais de impor a sua lei em vastas regiões do seu país. Por quê? Porque grupos rebeldes haviam tomado o controle da região e impediam a aplicação das leis do governo central. Então, naquela região, se podia dizer que não havia o Estado sírio. Tá? Conforme ele foi retomando, né, ainda há vastas regiões que precisam ser retomadas, mas, de uma forma geral, pode dizer que o governo retomou o controle, então voltou ali a ser, de fato, o Estado sírio. Porque, veja, não basta dizer que ali eu tenho um Estado. Eu tenho que, de fato, ter o controle sobre aquilo. Porque vários conflitos na história da humanidade se deram por questões territoriais, não é? Então o país dizia, agora esse território é meu. Os habitantes originais diziam, é seu coisa nenhuma. Aqui quem mandamos somos nós. E aí você definia, pertencia a quem? A quem tivesse o poder, a capacidade de exercer o controle sobre aquilo, não é isso? Então quando um povo ia lá invadir o território de um outro povo, ele só podia dizer que de fato aquilo fazia parte do território do Estado dele se ele conseguia impor regras. Senão ele estava simplesmente tentando se impor, mas ainda não havia conseguido. Tá? Então, para que o Estado seja considerado como tal, ele deve ter essa capacidade de fazer leis, e essas leis ele deve ter a capacidade de fazê-las cumprir. Deve ter a capacidade de utilizar-se da força e fazer com que essa lei seja cumprida na prática. E aí, ligado ao conceito de poder ou governo, nós temos o quarto e último elemento, que aliás alguns autores colocam junto com poder ou governo, mas eu prefiro separar, que é o quarto e último elemento, vamos ver lá, que é a chamada soberania. Olha lá. Soberania, o que é? Soberania é a prerrogativa do Estado de impor sua vontade sobre todo o seu território e rechaçar qualquer ingerência estrangeira não permitida. É o elemento que caracteriza a independência do Estado. Então, através da soberania, o Estado consegue rechaçar, ele consegue impedir a interferência estrangeira no seu território. Veja que isso está parecido com o poder ou governo, né? Tanto é que muitos colocam no mesmo, tá? Como dentro do mesmo pacote. Mas tem uma leve diferença. O poder ou governo é a capacidade de impor suas regras internamente. Vamos ver se eu consigo escrever com essa caneta aqui. Acho que consigo. Internamente. Já a soberania, ficou internamente, mas porque a caneta pegou, leio internamente, ok? E a soberania, ele faz isso externamente. A soberania está ligada ao aspecto externo. Opa, vou apagar aqui. Diz respeito ao aspecto externo. Vamos lá. Externo. É a capacidade do país, do Estado, de ser respeitado como Estado pelos demais. É o reconhecimento de que ele é um Estado por parte dos demais países. Isso também é importante. Por exemplo, quando alguma região de um determinado país declara sua independência, qual que é a primeira providência que essa região procura fazer?
é obter o reconhecimento dos demais países. Por exemplo, foi assim com o Brasil. Quando ele declarou a sua independência de Portugal, obviamente Portugal não aceitou isso, né? Demorou aproximadamente 1 ano aí para que o processo de independência se finalizasse no Brasil. Quase 1 ano. Num primeiro momento, Portugal não aceitou essa declaração de independência do Brasil. Então o Brasil buscou o apoio, buscou o reconhecimento de outros países. Por exemplo, a Inglaterra. Na época a Inglaterra era a grande potência do mundo. Então o Brasil foi lá e buscou o reconhecimento da Inglaterra de que agora ele era um país independente de Portugal. E a Inglaterra reconheceu a soberania brasileira. E seguindo a Inglaterra, vários outros países o fizeram. Os Estados Unidos também, quando declararam a sua independência, a Inglaterra não aceitou também no primeiro momento. Então eles foram buscar o reconhecimento de outros países. Na época da França, por exemplo, que era, né, a segunda maior potência da época. Então veja, quando o país, na região, declara a sua independência, uma das primeiras providências é buscar o reconhecimento dos demais países daquela situação. Senão, os demais países encararão aquilo simplesmente como um movimento rebelde, como um problema interno que o país está tendo, e ele de fato não será reconhecido como um Estado. Tá? Exemplo disso recente é a questão do Estado palestino. Há muitos anos, né, há muitos séculos, existe a nação palestina, que é aquele conjunto de pessoas que comungam da mesma religião, da mesma língua, os mesmos costumes, mas o Estado palestino é algo bastante recente. Então as Nações Unidas lá reconheceram a existência, né, que deveria ser criado o Estado palestino lá em 1947, junto com o Estado de Israel, mas isso demorou para se concretizar. O Brasil é um dos países que já reconheceram a existência do Estado palestino. Mas muitos países ainda não. Muitos países ainda consideram que os palestinos não têm um Estado ainda. Né? Alegam que lhe falta controle adequado sobre o território, e por aí uma série de alegações. Mas muitos países não reconhecem o Estado palestino. E para que ele seja de fato reconhecido como tal, ele precisa do reconhecimento dos demais países. Ok? Inclusive hoje quem faz esse papel, vamos dizer mais ou menos, sacramentar isso, é a ONU, né? Então, na ONU, os demais países se reúnem e dizem se aceitam ou não a existência do Estado palestino. Ah, professor, se todos os países não aceitarem, tiver um que não aceitar, ok. Para aquele país, né, aquele Estado não existe, mas enfim, ele vai ser uma realidade para o mundo em geral, tá certo? Que relações internacionais tem muito disso, né? Então, o que importa é o reconhecimento, aí, vamos dizer, da maioria dos países que aceitam aquele Estado de fato como um país independente, ok? Então guarde que são 4 os elementos caracterizadores do Estado. Repetindo, povo, território, poder ou governo e soberania. Se faltar um desses 4 elementos, o Estado não será considerado um Estado de fato. Pode ser um quase-Estado, pode ser o que se chama de um protetorado, mas não será um Estado. Exemplo, Porto Rico é um protetorado norte-americano. Porto Rico é uma ilha que fica ali próximo, né, dos Estados Unidos, ali no Caribe. Eles não são um Estado norte-americano, eles não pertencem de fato aos Estados Unidos, mas eles se submetem a alguns critérios, alguns aspectos aos Estados Unidos. Então submetem à Constituição americana, às leis americanas. Eles não têm soberania, até porque para eles não interessa ter, né? Eles, pelo contrário, eles querem se tornar um Estado americano. Mas ainda não são um Estado, mas são... Esses protetorados é o que nós chamaríamos antigamente colônias. Hoje não se usa mais esse termo, né? Mas podemos dizer que Porto Rico é uma colônia norte-americana, tá certo? E aí ele não tem esse elemento de soberania porque ele não é reconhecido como Estado pelos demais, ele nem busca isso também, ok? Esses então são os 4 elementos caracterizadores do Estado. Vamos lá, o que mais? Além disso, agora nós vamos entrar, vou falar com vocês um pouquinho, sobre alguns temas importantes sobre a Constituição, ok? Vamos falar um pouco aqui sobre Constituição, vamos ver aqui alguns conceitos importantes, vamos entender o que é uma Constituição e ver alguns conceitos importantes aí para a gente desenvolver ao longo do curso. Primeiro, né, o que é uma Constituição? A palavra Constituição tem o significado de estrutura, formação, organização. Então você diz, olha... A cadeira onde eu estou sentado ou sentada, é constituída de madeira, ferro e tecido, por exemplo. Estou falando da estrutura, da composição dela. Ou, né, o carro que eu tenho, o carro que eu dirijo, ele é composto por aço, borracha, plástico, por aí vai.
Então, Constituição tem a ver com isso. Quando essa palavra surgiu, lá no século XVIII, quando se falava em Constituição do Estado, estava falando de regras que iam definir a estrutura do Estado, a sua formação, a sua organização. Então, Constituição estaria na criação de um Estado, era feita a sua Constituição, ia dizer como é que ele está constituído. E a ideia do termo é exatamente essa, tá? E aí, colocando de uma forma mais técnica, nós podemos definir a Constituição como uma lei fundamental e suprema de um Estado. Aqui, lei, entre aspas. Por quê? Porque existe uma distinção, já vou falar sobre isso, entre Constituição e lei, tá? Constituição é uma coisa, lei é outra. Aqui, lei no sentido mais amplo do termo, como uma norma. Pode ser definida como uma norma fundamental e suprema. Fundamental porque vai definir as regras básicas de organização do Estado, inclusive como é que as leis serão produzidas. E suprema porque ela está acima de todas as outras normas. Então, a lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à estruturação do Estado, forma de governo e aquisição do poder, e direitos e garantias dos cidadãos. Pessoal, isso aqui é importante, ó. Então, a Constituição, deixa eu até puxar isso daqui que eu vou precisar daqui. Depois eu deixo. Nós vamos ver que a Constituição, ela vai definir 3 coisas que são importantes. Estruturação do Estado. Como é que o Estado está organizado? Como é que ele está estruturado? Se é, por exemplo, uma república, se é uma monarquia, se é uma federação, se é um Estado unitário, como ele está organizado, tá certo? Nós vamos falar depois sobre Estado federado, sobre Estado unitário, república, monarquia. A forma de governo, como que o governo será exercido naquele país, quem poderá exercê-lo, quem terá direito a assumir o poder, forma de governo e aquisição do poder. Isso é importante, né, que você deixe claro no Estado quais são as regras que vão nortear a aquisição do poder, para que você evite conflitos. Se você não tem regras claras, como que alguém assume o poder no Brasil, você teria aí problemas, não é, de revoltas internas, de pessoas tentando tomar o poder e por aí vai. Então, por exemplo, no Brasil a nossa Constituição diz: o presidente da República vai ser eleito pelo voto. O presidente da República vai ser eleito por um mandato de 4 anos. Ao final dos 4 anos, ele será substituído por outra pessoa eleita também pelo voto popular, e por aí vai. E direitos e garantias dos cidadãos. Isso também nós vamos ver que toda a Constituição deve ter. Toda a Constituição deve falar dos direitos que os cidadãos têm em relação ao próprio Estado. O Estado não pode ter direitos absolutos. E aí, pessoal, para nós entendermos bem essa questão da Constituição, é importante que você entenda o contexto. Quando surgiu esse termo Constituição, qual era o contexto? Porque em direito, não tem jeito, meu cara. Professor, eu não gosto de história, a aula aqui, eu não quero aprender história, eu quero aprender só direito. Não dá para aprender direito, guarde isso, dissociado do contexto histórico. É absolutamente impossível você entender. Você pode até querer decorar. Decorar, basta pegar a Constituição e começar a decorar que nem um ator decora as falas, aí você está decorando. Mas se você quiser entender, e aí para ser um bom concurseiro você tem que entender, para entender direito, você precisa entender o contexto histórico. Tá? Então vamos entender essa questão de Constituição, como surgiu essa história toda. Bom, o termo Constituição ele surge lá no século XVIII, em um momento de grande efervescência intelectual e política do mundo, especialmente da Europa, né, e acaba por extensão acaba sendo no mundo todo, que é aquele período lá, um pouco antes da Revolução Francesa. Não por acaso, né, os historiadores ali colocam o final da Idade Moderna e o começo da Idade Contemporânea. Justamente nesse período que surge termos como a Constituição, tá? Que muda completamente o conceito de Estado. Professor, mas eu aprendi alguma vez na escola que o que marca a Idade Contemporânea é a queda de Constantinopla, lá em 1453, né? Ok, foi um marco histórico que resolveram colocar.
Aliás, não, desculpa, no 453 acabou a Idade Média, é verdade. O marco da Idade Contemporânea é exatamente esse. É a Revolução Francesa, né, a queda da Bastilha. Por quê? Porque exatamente a Revolução Francesa, ela foi um retrato, ela foi ali um exemplo prático do que estava acontecendo naquela época, que era justamente a rediscussão de toda a estrutura do Estado. Por quê? Qual que era a regra até então? Qual que era a regra aí que vigorou durante toda a Antiguidade, durante toda a Idade Média, durante toda a Idade Moderna? Foi a regra do poder absoluto do monarca. Então, o rei, ele tinha poderes absolutos. O rei podia tudo. O Estado podia tudo. Aliás, o rei e Estado eram sinônimos. É famosa a frase de Luís XIV, l'état c'est moi. O que quer dizer l'état c'est moi? O Estado sou eu. Luís XIV disse isso, e aí muitos diziam, mas que absurdo, que cara prepotente, que arrogante, que absurdo dizer isso. Na verdade, essa declaração dele só refletia o pensamento da época, de fato. Né? Entendia-se que o Estado e o rei eram duas figuras indissociáveis, coisa que para nós é um absurdo. Você diz, não, o Estado é uma coisa, o governante é outra. O governante não pode, inclusive, se utilizar do Estado em benefício próprio, ok? A gente tem essa noção hoje, mas não era assim antes. Entendia-se, a regra que se entendia até então, é que o rei tinha todo o poder, ele tinha a obrigação de ser um bom rei. Sim, ele tinha a obrigação de procurar fazer o melhor pelo seu povo. Mas, para isso, ele tinha o poder absoluto. Era ele que definia as leis, que fazia as leis, era ele que aplicava as leis, era ele que julgava. Era ele que tirava os bens das pessoas, era ele que condenava a morte. Né? Então, o Estado aí, ele tinha um poder absoluto. Veja, são coisas que para nós hoje são inconcebíveis, mas para eles era comum. O Estado podia, por exemplo, dizer qual religião você devia ter. Você não tinha nem liberdade de escolha de religião. E especialmente na Europa, né, que desde a chamada Reforma Protestante estava dividida entre católicos de um lado, protestantes do outro, essa questão da intolerância religiosa era muito forte. Então, se você vivia no território de um rei católico, muito provavelmente ele ia te obrigar a ser católico. Se você vivia sob a tutela de um rei protestante, muito provavelmente ele ia te obrigar a ser protestante. Você não tinha liberdade de escolha de religião. Alguns poucos reis eram mais tolerantes, né? Alguns reis eram mais tolerantes e permitiam uma maior liberdade religiosa, mas a regra não era essa. Você não tinha liberdade, se você vivesse nessa época, você não teria liberdade de dizer o que você pensava. Você não teria liberdade política de acusar o rei de algo, dizer que algo estava errado no governo, que é básico numa democracia hoje, claro, né? Mas naquela época não existia isso. Se você saísse por aí acusando o rei de ter recebido propina, de ter recebido... Até porque suborno e propina eram termos que nem se usava, porque era algo absolutamente normal, né? O governante receber isso. Então, não era algo como é hoje, que causa estranheza. Então, mas você não podia sair por aí criticando o rei. Se você o fizesse, você poderia ser preso, o rei ia te jogar numa masmorra dizendo que você era um subversivo, que você estava incitando a rebelião, que você era um perigo para a ordem do reino, e aí você talvez passasse o resto dos seus dias lá apodrecendo na masmorra, então você não tinha liberdade de expressão. Você não tinha liberdade econômica. Se você nascesse nessa época, você não teria. Você não poderia, por exemplo, abrir um comércio. Simplesmente dizer, colocar a plaquinha e abrir um comércio. Não, você tinha que pedir autorização para o rei. Ou se não precisasse pedir autorização, o rei tinha o poder de a qualquer momento mandar fechar aquele estabelecimento. Você não tinha liberdade econômica. Até a liberdade de locomoção era restrita. Então você morava em determinado local, normalmente, principalmente os camponeses, né? Eles moravam ali porque os seus antepassados moravam ali. E para ele mudar-se para morar em outro lugar, normalmente ele tinha que ter a concordância ou do rei ou do nobre local para poder se locomover, para poder morar em outro lugar. Então veja que as pessoas não tinham liberdade praticamente para nada, né? O Estado reinava absoluto. E aí algumas pessoas começaram a discutir isso, alguns intelectuais começaram a questionar isso. Num movimento que ficou conhecido como Iluminismo, que você já deve ter ouvido falar sobre ele, já deve até ter estudado sobre ele na escola. Lembra aquelas aulas que você não prestava muita atenção, né? Achava que era só importante para a prova, e às vezes até colou na prova? Olha aí, viram te pegar de novo aí aquela necessidade de saber disso.
O iluminismo, ele foi um movimento que floresceu aí na Europa por volta aí do século XVII, século XVIII, começo do século XIX, mas especialmente século XVIII, que ele começava a questionar certas bases, vamos dizer assim, do pensamento ocidental, especialmente no que se refere à política, não só política, tá? Mas especialmente no que se refere à política e religião. Então eles começam a questionar a ideia de que, não, o rei tem que ter poder absoluto porque Deus assim o quis, que era a regra geral até então, né? Se você na Idade Média perguntasse para um camponês, vem cá, você não acha estranho? O rei está lá governando, mandando em você, e aí o filho dele que governa, depois o neto dele, e você não tem oportunidade nenhuma de palpitar, você só tem que obedecer? O camponês ia dizer, não, é claro que não, essa é a vontade de Deus. Então havia um pacifismo, uma passividade muito grande das pessoas, não só a religião, mas a religião era um elemento importante dentre outros que serviam para legitimar isso. E os iluministas começam a questionar isso, né? A ideia de que o Estado é mais importante do que o indivíduo, que foi algo que vigeu durante quase toda a história da humanidade, até a idade contemporânea, também começou a ser questionado. Tanto é que hoje nós não pensamos mais assim. Hoje nós pensamos que o indivíduo é mais importante que o Estado. Tanto é que, se você acha que está pagando imposto demais e está tendo pouco serviço em troca, você reclama. Por que você reclama? Porque você entende que o Estado existe para servir aos cidadãos, e não o contrário. E, de fato, esse, né, é um pensamento que nós temos hoje como correto. O Estado não existe por si mesmo. O Estado não existe para dar privilégio a algumas pessoas. O Estado existe para propiciar aos cidadãos em geral uma vida digna. Então o Estado é que existe em função do cidadão, e não o contrário. Todas essas são ideias que surgiram lá nessa época. Outra ideia também que na época parecia muito maluca, a ideia de que o poder não pertence ao governante, mas que o poder pertence ao povo. Que história é essa? Muita gente dizia, o povo, esse bando de letrados ignorantes, o poder pertence ao povo? Não, o poder pertence ao rei. E o rei que deve exercer esse poder em nome do povo. Aí começa, né? Ressuscita uma palavra grega que quase não era usada mais, a palavra democratos, que deu origem à palavra democracia. Então, essa ideia de que hoje nós temos bem em voga, né, nos países ocidentais em especial, de que o poder pertence ao povo e que as pessoas que estão lá no poder estão lá têm que agir em nome do povo, representando os interesses do povo, era uma ideia recente. Surge justamente com essas ideias iluministas. E aí surge também, nessa época, o contexto, a ideia de Constituição. O que seria a Constituição? Seria um documento, de preferência escrito, que o rei deveria jurar obediência. Seria um documento que estaria acima do rei. Olha que coisa interessante, olha que conceito novo para a época, né? Porque até então, volto a dizer, até então entendia-se que o rei tinha poder absoluto, era o rei que fazia as leis. E se inclusive havia uma lei que estava sendo obedecida até então, e a partir daquele momento o rei não obedecia mais, entendia-se que o rei estava mudando a lei. Os ingleses e os franceses tinham uma frase que dizia, o rei não erra. Não errar não no sentido de que ele não pode tomar decisões erradas, claro que é o ser humano, mas no sentido de que ele não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Essa ideia que nós temos hoje, de que se o Estado me causar um prejuízo, eu entro com uma ação e peço uma indenização, isso não existia até então. Pedir indenização contra o rei, contra a coroa, que absurdo é esse? O rei não pode ser responsabilizado civilmente ou criminalmente, ele não erra nesse sentido, no sentido jurídico do termo. Então o que acontece? Começou-se a questionar isso. Então a ideia deve ser aprovado um documento, e o povo é que deve participar da elaboração desse documento, e esse documento estará acima do próprio rei. E o rei deverá obedecer a este documento. E esse documento começou a ser chamado de Constituição. Tá? E aí a primeira vez que ele foi colocado em prática foi com a Constituição norte-americana de 1787, e logo depois também com a primeira Constituição francesa de 1791. Foram os dois primeiros documentos que receberam esse nome de Constituição, de acordo com essas ideias iluministas, né? Essas ideias iluministas, elas surgiram na Europa, especialmente na França, na Inglaterra, mas elas floresceram com mais força na França, e se espalharam pelas Américas, porque as Américas eram colônias, né? América Central, América do Sul e América do Norte eram colônias dos países
europeus. E se espalharam especialmente por meio das lojas maçônicas. Porque naquela época você não tinha televisão, você não tinha rádio, nem poderia falar sobre essas ideias na televisão e no rádio, né? Senão você seria condenado à morte. Essa ideia de limitar o poder do rei, que absurdo. Também não podia se falar em praças públicas, na igreja, sobre essas ideias, porque você poderia ser preso. Então as lojas maçônicas eram um local em que você selecionava quem ia participar. Era um local em que você tinha muitos intelectuais que participavam, muitas pessoas ricas também participavam. E você tinha um intercâmbio muito grande de ideias. Tanto é que havia no início, né, uma grande relação entre política e maçonaria, especialmente aqui nas Américas. Isso acontecia no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países. Por quê? Porque as lojas maçônicas eram um dos poucos locais em que as pessoas tinham essa liberdade para discutir política. E aí então começa a se discutir essa ideia. Não, todo país deve ter a sua Constituição, que é um documento ao qual o rei deve jurar obediência, o rei ou o presidente, como quiser chamar, né? E aí todos devem segui-la, e até mesmo as leis devem ser elaboradas em acordo com a Constituição. E aí surge esse termo, que é o que nós utilizamos até hoje, ok? Mas aí vamos parar por aqui, que estão me avisando que o nosso tempo já acabou. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses conceitos introdutórios, sobre Constituição. Um abraço e até mais.